Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Reitores e Senhores Presidentes do Politécnico. Como a altura é de crise e é especial, é também, penso, não estou em erro, a primeira vez que há uma audição conjunta de Politécnicos e Universidades na Comissão de Educação, ou pelo menos desde que eu sou eleito nesta Casa, e é bom ver que há um espírito de colaboração importante no caso e também nos desafios que se colocam. Senhores Presidentes e Senhores Reitores, o objetivo do PSD ao entregar este requerimento foi, sobretudo, para tentar perceber como é que estava a ser organizada também a resposta, a reação das instituições de ensino superior aos desafios do Covid, perceber, sobretudo, quais são também as vossas necessidades e aquilo que sentem precisam de apoio do Estado e do Parlamento e do Governo, sabendo de antemão que a realidade do ensino superior é muito diferente das escolas do ensino básico e secundário, porque o grau de autonomia que têm, o grau de adaptação que têm é muito diferente, tal como a própria maturidade dos alunos e os recursos existentes em cada instituição. Mas nós sabemos que o Covid trouxe problemas a toda a gente, também sabemos que as respostas não são todas certas, nem as previsões todas aproximadas daquilo que vai ser a realidade, por parte do Parlamento, por parte do Governo e por parte das instituições, mas há um conjunto de questões que nós gostávamos de saber, porque isso também define bem o nível de preparação ou de capacidade de resposta que as vossas instituições podem dar ao desafio. Se o país não pôde responder de outra forma no apoio às empresas, porque a realidade financeira e económica do país não é a mesma da Alemanha ou da França, relativamente às instituições de ensino superior, também a forma como a vossa liquidez e o financiamento estiver a ser cumprido, também vos dará com certeza maior folga para poder responder. E, portanto, a primeira pergunta que eu gostava de fazer era se o Governo está a cumprir até então, ou estava a cumprir até então, o contrato de legislatura, se as verbas, e nós sabemos que as verbas resultantes do corte nas propinas foram entretanto pagas, depois de uma denúncia que o PSD fez sobre o não cumprimento do Orçamento de Estado, mas gostávamos de saber se aquele reforço que foi adicionado ao Orçamento de Estado para as instituições que receberam reforço no ano anterior, se já foi pago ou se está a ser pago, ou se faz sequer parte do algoritmo de transferências que está a ser feito. Queria também saber, no nome do PSD, se o valor equivalente às progressões remuneratórias está a ser pago, ou seja, se tudo aquilo que é o contrato de legislatura no início da crise do Covid estava ou não a ser cumprido. Relativamente ao Covid, muda completamente a realidade de todas as instituições. Gostávamos de perceber qual é que é a resposta que esperam ou que têm tido do Governo, por exemplo, para fazer face à redução, imagino que drástica, das receitas que financiam a ação social escolar. Imagino que a receita que era normal, de bares, de restauração, etc., etc., e de outras instituições que ajudam a pagar a despesa da ação social escolar, se o Governo já falou convosco, se tem alguma medida para compensar essa quebra de receitas, porque tenho a certeza, ou temos a certeza, que o aumento das despesas é verdadeiramente brutal face àquilo que têm que contratar, aos equipamentos que têm que estudar e que têm que implementar. Gostava também que, se pudessem, que comentassem a questão dos diplomas, dos graus e diplomas, daquilo que obriga a ter uma componente de aulas presenciais com regime à distância e como isso pode interferir ou até violar as regras existentes para a aprovação dos cursos. Senhores Presidentes e Senhores Reitores, outra preocupação que nós temos é, na reabertura, nós já sabemos e presumimos que as regras vão ser bastante diferenciadas em função da modalidade e do espaço de cada instituição, mas, por exemplo, ao nível das residências, prevê-se que não haja capacidade para acomodar todos os alunos se tiverem que ser cumpridas todas as regras de distanciamento social, e daí a questão que nós colocamos é qual é que é a previsão, que indicações é que têm do Governo, ou se têm planos próprios para poder resolver este caso. Outra questão que nos parece verdadeiramente importante é se já têm um cálculo aproximado sobre as verbas que necessitam, ou seja, o reajustamento ao contrato de confiança para poder fazer face às despesas que acresceram com o Covid. Imaginando que as aulas vão começar em regime presencial ou parcialmente nisso no próximo ano letivo, será de supor que algumas turmas terão que ser desdobradas ou que alguns professores terão que dar mais horas. Gostava de saber se tem esse cálculo feito e se tem alguma indicação por parte do Governo relativamente a isso e quais são as medidas que precisam que a Assembleia ou que o próprio Governo possa vir a preparar.
Terminava com mais uma questão que tem a ver com um programa que o Governo anunciou, precisamente, penso eu, na tomada de posse do CSISPA, que felicito o Presidente e a sua equipa pela sua reeleição, que era um apoio do Governo para financiar as atividades durante o período do verão. Nós ficámos um pouco surpreendidos porque, não havendo da parte do Governo verbas para auxiliar as instituições a fazer face a este aumento de despesa, conseguiu encontrar dinheiro para pagar programas, não sei se são de férias, são de ocupação de tempos livres durante o verão, e eu perguntava qual é a utilidade disso e se a maioria das instituições pôde recorrer ou sequer se teve tempo para concorrer, porque parece que só tinha uma semana para o fazer. Muito obrigado. Muito obrigado.